Oi, mulheres, aqui quem fala é Rosélia Silva e estamos juntas lendo o livro Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento. Capítulo 7, Bondade em Sua Língua. Abre sua boca com sabedoria e a lei da beneficência, bondade, está na sua língua. Provérbios 31, 26. Todo mundo observa como uma mulher fala com seu marido, com seus filhos e com os outros. Quando uma mulher fala respeitosa e bondosamente com seu marido e os seus filhos, demonstra a característica fundamental de uma mulher cristã. De modo que aquelas que são impacientes e desrespeitosas revelam-se como cristãs fracas e imaturas. A fala bondosa e mansa é um dos mais importantes ingredientes para ter um bom casamento e filhos bem comportados. Bondade é a característica principal de uma mulher de Deus. Temos sido enganadas por conselheiros e muitos autotitulados experts em casamento que dizem que a falta de comunicação que causa a destruição de um casamento. Meditando nas Escrituras, descobri que Deus tem muito a dizer sobre o quanto e como falamos. Acompanhe-me enquanto juntas descobrimos a verdade. Não é a falta de comunicação. Devemos tomar cuidado com o quanto falamos. Multidão de palavras. Não somente não é a falta de comunicação que causa problemas no casamento, mas quando há muita conversa e discussão. O pecado, violação da palavra de Deus, não pode e não será evitado. Na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Provérbios 10:19. Mantenha-se calada. Outros dizem-nos para falarmos o que vem em nossa mente e compartilhar o que pensamos. Mas Deus diz que o homem entendido se mantém calado. Provérbios 11:12. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito seus lábios se destrói. Provérbios 13:3. Feche seus lábios. Na realidade, Deus diz que praticamos a sabedoria e parecemos sábio quando não falamos nada. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, e o que cerra os seus lábios é tido por entendido. Provérbios 17:28. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é procedência maligna. Mateus 5:37. Sem palavras. Deus fala diretamente às mulheres para permanecerem em silêncio. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedeçam à palavra, pelo porte das suas mulheres, sejam ganhos sem palavras, considerando as vossas vidas castas em temor. 1 Pedro 3:1 e 2. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas. 1 Coríntios 14:34. Espírito manso e quieto. Deus acha as mulheres quietas preciosas. Esta é você? No incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. 1 Pedro 3:4. Guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos, e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando a alguns, se desviaram da fé. 1 Timóteo 6:20 e 21. Deus diz que devemos ser cuidadosas com o que falamos. Guarde sua boca. Quantas vezes você ficou em problemas por causa das palavras que disse? A boca do justo jorra sabedoria, mas a língua da perversidade será cortada. Provérbios 10:31. Há alguns que falam como que a espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. Provérbios 12:18. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Provérbios 21:23. O que procede da boca. Este versículo é claro.
Tudo o que você fala é muito importante, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Mateus 12:37. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Mateus 15:11. Despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Colossenses 3:8. Preste atenção no assunto. Esse versículo descreve 2 tipos de esposas. Qual delas é você? A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que o envergonha é como podridão nos seus ossos. Provérbios 12:4. O que atenta prudentemente para o assunto achará o bem. Provérbios 16:20. Falar como criança. Você amadureceu? Ou você continua a ser uma criança que diz coisas que machucam os outros? Uma das maiores mentiras que aprendemos quando éramos crianças é que paus e pedras podem quebrar os meus ossos, mas palavras nunca irão ferir-me. Muitas de nós nunca se recuperaram de certas palavras que nos foram ditas quando éramos crianças. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. 1 Coríntios 13:11. Não é tempo de crescermos? Pare de falar coisas que machucam seu marido, seus filhos e o seu relacionamento com os outros. Lábios de justiça. Quem não aprecia uma palavra boa de alguém? Os lábios de justiça são o contentamento dos reis. Eles amaram o que falava coisas retas. Provérbios 16:3. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Efésios 5:19. Abandone a discussão. Como o soltar das águas é o início da contenda, assim, antes que sejas enviado, afasta-te da questão. Provérbios 17:14. Os lábios do tolo entram na contenda e a sua boca brada por açoites. Provérbios 18:6. Novamente, discutir ou brigar não é bom para o casamento ou para qualquer relacionamento, ainda que outros digam o contrário. Constantes atritos. Há atritos constantes em sua casa, porque as obras da carne são manifestas, as quais são inimizade, porfias, emulações, iras, peleja, dissensões, heresias, inveja. Gálatas 5:19-21. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem inveja, porfias, blasfêmias, ruins, suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privadas da verdade. 1 Timóteo 6:3-5. Concilia-te depressa. Se você tem problemas em discussões, memorize esses versículos. Estes versículos transformaram-me totalmente. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele. Mateus 5:25. Honroso é para o homem desviar-se de questões, mas todo tolo é intrometido. Provérbios 23. 2 de vocês concordarem. Você deve tentar achar a área de concordância ao invés do ponto de discordância em tudo que o seu marido diz. Se você não conseguir achar nada para concordar, fique quieta e sorria. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meio de meu Pai que está nos céus. Mateus 18:19. Deprime o espírito. Provérbios diz também que o que dizemos pode deprimir o espírito de nossos maridos.
A língua benigna é a árvore da vida, mas a perversidade, definida como crueldade, nela deprime o espírito. Provérbios 15, 4. Guarde sua língua com freio. Eis aqui um pensamento sensato. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Salmo 139, 4. Eu disse, guardarei os meus caminhos, para não pecar com a minha língua. Guardarei a boca com o freio. Salmos 39, 1. Freie sua língua. Abstinência é a única forma de ser verdadeiramente liberto de uma boca grande. Acredite em mim, você está muito fraca para falar. Isto foi o que funcionou comigo. Apenas faça isto logo. Difamação. Seu marido seguramente confia nela. Outra área em que devemos ser cautelosos com a forma pela qual falamos, o que pode resultar na perda da confiança de nossos maridos, é falar sobre ele com outros. O coração do seu marido está nela confiado. Assim, ele não necessitará de despojo. Provérbios 31, 11. Não devemos jamais compartilhar as fraquezas de nossos maridos ou as coisas que nos falaram em confiança. Lembre-se de que o intrigante fofoqueiro separa os maiores amigos. Provérbios 16, 28. Muitas mulheres compartilham comigo ou com qualquer pessoa que conhece ou encontrem sobre os pecados de adultério, pornografia, abuso de álcool ou de drogas de seus maridos. Eu recuso-me a ouvir e as corto. Deixe-me perguntar a você: a quantas pessoas você já contou? Eu o destruirei. Aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu, Deus, o destruirei. Salmo 101, 5. Muitas mulheres acham que estão constantemente lutando contra o inimigo, quando na realidade Deus é quem está contra elas. Se você tem falado mal aos outros sobre o seu marido, você o tem difamado, Deus promete que trará destruição em sua vida. Você pode repreender o inimigo o quanto você quiser, mas a palavra é clara. Você deve arrepender-se, pedir a Deus para remover este pecado de sua vida e então restituir ao procurar cada uma das pessoas para quem você difamou seu marido, confessar o seu pecado e compartilhar as coisas boas que o seu marido fez e está fazendo por você. A fofoqueira revela os segredos. Uma armadilha mais comum em que as mulheres caem é fofocar no telefone, sob o pretexto de compartilhar motivos de oração ou pedidos de oração. Pare de andar com mulheres que fazem fofoca. Faça como Deus ordena. O que anda tagarelando revela o segredo. Não te intrometas com o que lisonjeia com os lábios. Provérbios 20, 19. Afaste de você a difamação. Outros podem não perceber que você é uma fofoqueira, mas Deus conhece o seu coração. Não se engane. Você não precisa entrar em detalhes para compartilhar seus motivos de oração. Não seja insensata. O que divulga má fama é um insensato. Provérbios 10, 18. Todas devemos afastar-nos de nós os pedidos de oração que não passam de difamação. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia, maledicência, difamação e toda malícia sejam tiradas de nós. Efésios 4, 31.